E aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Sou eu, professor Lucas Siege, professor de Biologia e de Ciências de vocês, e hoje a gente vai falar do PET 3, semana 4. Primeiro eu peço desculpa a vocês, eu falei que eu ia postar semana passada, não consegui, aquele fone meu legal deu problema, ele morreu, e agora eu consegui um fone novo, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Ele já havia apresentado alguns problemas, eu tive um vídeo aí que ficou muito baixo. Eu espero que agora eu tenha resolvido tudo isso com o fone novo. E agora eu resolvi gravar tudo junto, a semana 4, a semana 5, a semana 6, e eu vou postando durante a semana para vocês, tá? Nessa sexta-feira vai sair a semana 4, e na próxima semana, né, eu pretendo liberar para vocês a semana 5 e semana 6. Já no quarto bimestre, eu vou liberar todos assim, cada um em uma semana, para vocês acompanharem, não perder nada e finalizar o ano da melhor maneira possível. Essa semana ela é mais tranquila, é a menor de todas, mas muito importante, porque da 4, 5 e 6, essa tem alguns conceitos que vocês vão precisar usar nas próximas semanas. Então, lembrem-se aí da aula passada, nós falamos que divisão celular, né, quando a gente fala de divisão celular das células somáticas do nosso corpo, né? Tecido epitelial, células do intestino, células do estômago, células, o neurônio, células musculares, tudo isso a gente está falando de células somáticas, ou seja, elas vão realizar a mitose. Qual é a única célula que realiza meiose? Sim, é a célula gamética, as nossas células de reprodução, conhecidas também como espermatozoides para os meninos e óvulos ou ovócito secundário nas meninas, tá bem? Então, a gente vai falar exatamente desse tipo de célula que faz meiose, que são os gametas, né? Eles, por sua vez, são importantes para permitir a hereditariedade, ou seja, passar essa informação que está contida nessa célula super importante para a próxima geração. Isso que consiste a hereditariedade. Você passar a informação para uma geração seguinte. Significa dizer que o seu pai e a sua mãe lhe passou informações genéticas para você no momento da fecundação. Então, no momento que há a fecundação, onde o espermatozoide encontra com o ovócito secundário, ali há uma troca, ou seja, uma união de cromossomos, e esses cromossomos contêm informações que vão permitir a hereditariedade, tá bem? Então, no núcleo desses gametas, é que essa apresentação traz para a gente, no núcleo desses gametas, a gente vai encontrar os cromossomos. Nós temos 23 pares deles. Por que são 23 pares? 23 veio da mãe e 23 veio do pai. Eles se encontram em uma célula, né, fazendo a fecundação, e esses cromossomos todos se pareiam e ficam em pares, tá bem? O próprio nome já diz, né? É uma redundância. Eles vão se parear, ou seja, eles ficam em pares, obviamente. Para cada cromossomo existe outro de uma mesma forma e de um mesmo tamanho. Vou mostrar uma imagem para vocês muito bacana do cariótipo. O que é o cariótipo, pessoal? É o nome dado ao conjunto de cromossomos. Isso significa dizer que o conjunto de cromossomos, nossos 23 pares, formam um cariótipo. E o cariótipo é esse cara aqui, ó. Estou mostrando para vocês o nosso cariótipo. Nos nossos gametas, nós vemos eles aqui, eles não estão em pares. Por que eles não estão em pares? Porque ele sofreu meiose, então ele tem metade do número de cromossomos. Ele só vai ter o número completo, ou seja, de cromossomos, né? Eles vão estar pareados quando ele encontrar um outro gameta, o seu gameta correspondente. Supomos que esse daqui seja o ovócito secundário. Supomos não, ele é, né? Olha só, o ovócito secundário tem essa característica. E o espermatozoide tem essa característica. Ele está aqui, os cromossomos. A partir do momento que eles se unem no momento da fecundação, nós temos aqui
eles pareados. Aqui temos o zigoto, olha só que legal. Então, significa dizer, o zigoto, a primeira célula que se forma a partir da fecundação, que vai dar origem a todas as células do nosso corpo, vão ter essas características. Significa dizer que todas as células, a partir do zigoto, vão ter essa característica no cariótipo, professor? Sim, todas as células somáticas vão ter essa característica. Todas as células somáticas enucleadas, né? Lembrando que para ter cromossomo, DNA, né? O que é o cromossomo? É o nosso DNA condensado, bem amarradinho, nesse formato aqui de bastão, né? Ele fica em formato de X porque ou ele está duplicado ou ele está pareado, né? Então, por isso que ele tem esse formato aqui. Mas ele nada mais é que o nosso DNA, tá bem? Então, as nossas células nucleadas vão apresentar isso. Algumas células, como as hemácias, por exemplo, os glóbulos vermelhos, não vão apresentar núcleo, então elas não vão produzir o cromossomo, não vão apresentar o cromossomo, tá? Mas isso é uma exceção. Então, normalmente, a maioria das nossas células nucleadas somáticas vão ter essa característica. E as não somáticas, as gaméticas, vão ter metade do número de cromossomos. Por que elas têm metade? Porque elas sofreram meiose e elas precisam de uma célula correspondente para se tornarem, digamos assim, completas. Tá bem? A aula é bem rápida, já já a gente vai para os exercícios, fazer os exercícios, que eu sei que vocês querem os exercícios, e eu gosto de dar essa apresentação, não só fazer os exercícios, entender e aprender é sempre muito, muito importante. Então vamos lá. Voltando para a nossa aula, olha só que imagem legal essa daqui que está no PET. O DNA ele vai se condensando e se transforma num cromossomo, né? E nesse cromossomo ele vai estar dentro do núcleo da célula. E a célula aqui, ó, lá dentro do núcleo, você encontra os cromossomos, tá? Basicamente isso, ok, pessoal? Aqui é a mesma imagem que eu mostrei para vocês. Na próxima aula, a gente vai entender quais os nomes dessas configurações. Eu já adianto para vocês. Quando os cromossomos não estão pareados, ou seja, eles estão aqui em formato de gametas, né? Eles sofreram meiose, a gente diz que eles são haploides, são células haploides, ou células N, simplesmente células N. Nós vamos ver isso na próxima aula. E quando eles estão pareados, a gente chama ela de célula 2N ou célula diploide. Significa dizer que eles têm dois, né, cromossomos assim, ou seja, um par de cromossomos. A cada cromossomos que a gente vai ver dois, no caso, né? O parzinho ali, por isso que eles chamam diploide ou 2N, tá? Então, todas as nossas células somáticas são diploides ou 2N e as nossas células gaméticas são N, tá bem? Na nossa espécie é assim que acontece. O professor pode ter mais, pode ser 3N, 4N, pode em outras espécies. Por exemplo, as plantas, em especial as plantas que produzem frutos, elas podem ser triploides, olha só que interessante, né? Para você produzir o fruto, ocorre uma segunda fecundação, ou uma dupla fecundação. Então, é como se o óvulo, né? Vamos trazer para a nossa espécie, fosse fecundado duas vezes por dois espermatozoides. Na nossa espécie, isso seria impossível, mas nas plantas acontece algo semelhante, causando uma triploidia, né? Fazendo com que a planta fique 3N e assim, somente assim, o fruto consegue aparecer. Então, a evolução permitiu que haja a segunda fecundação para produzir o fruto, né? Não só a semente, mas o fruto que protege a semente ocorre a partir de uma dupla fecundação. Olha só que legal, né? A gente fazer esse comparativo com o reino vegetal, né? Então, significa dizer que seria, em vez de estar um par, seria um trio, né? O 3N seria um trio. Aqui, em vez de ter dois, teria mais um, digamos assim, tá? Mas na nossa espécie isso não acontece. É só uma curiosidade para vocês, certo? Olha só onde a gente já está. Nós já estamos nas atividades.
Aqui essas atividades estão muito boas, estão bem legais, e eu convido vocês a prestarem atenção. A figura abaixo, essa figura que vocês estão vendo aqui, representa indivíduos que produzem gametas, a fecundação e a geração de um novo indivíduo. Observe a figura a seguir, responda as questões. Então, olha só, vamos analisar a figura e depois a gente vê as questões que eles estão propondo. Nós temos aqui o homem que vai produzir, através de alguma situação, de alguma divisão celular, produzir os espermatozoides. E, de maneira similar, a mulher está aqui e vai produzir o ovócito secundário. O número 2 está se referindo ao processo de divisão celular que traz os gametas, né? que fabrica os gametas. E qual divisão celular é responsável para produzir os gametas? Um segundinho para pensar? Isso mesmo, a meiose. Então, o número 2 está se referindo à meiose. Somente a meiose consegue, né, colocar pela metade o número de cromossomos e aí sim produzir os gametas. Então, o número 2 está se referindo à meiose. O número 3 é o espermatozoide e o ovócito secundário, respectivamente, e eles se unem depois aqui. Ó. Olha, houve a fecundação, né? E o número 4 é o zigoto. Aqui, né? Então, esse fenômeno que ele está mostrando aqui é a fecundação. E da fecundação para essa divisão aqui, ó, celular, isso aqui também é uma divisão celular. Eu tinha um e transformei em 2. Eu tinha um e se transformou em 2 exatamente iguais. Que processo de divisão celular é esse que a gente viu na aula passada, né? Exatamente, a mitose. A mitose é responsável por gerar células filhas idênticas às células mãe, né? Aí, por fim, a gente tem o número 1 de novo, que é um novo indivíduo, né? Pode ser menino, pode ser menina, que está representado pelo número 1 aqui também. Ok, pessoal? Então, aqui a gente já sabe. Com isso, a gente consegue responder todas as questões. Qual o número que representa os elementos relacionados à transmissão de características de pais para filhos? Qual é o momento ali em que a transmissão de informação? Foi uma das primeiras coisas que eu falei aqui para vocês. No momento da fecundação, que ali no número 4, né, onde forma o zigoto, o número 4 representa essa transmissão de informações, de características, né? Vamos supor que o seu pai tem olhos escuros e a sua mãe também, né? Você também vai adquirir essa característica de olhos escuros? Não necessariamente, tá, gente? Isso pode acontecer, você pode vir com olho claro também. Só estou dando um exemplo aqui que a chance de você aparecer com um olho escuro é muito maior, uma vez que seu pai tem e sua mãe tem também, a chance é muito maior de acontecer. Não quer dizer que não vai aparecer com olhos claros. Lá na semana 6 a gente vai discutir isso é muito legal, uma parte da genética que eu gosto bastante. Então, a chance de transmitir essa informação é muito maior. E onde que transmite isso? No momento da fecundação. Lá no momento da fecundação, você já sabe, entre aspas, a cor do seu olho, se você vai ser destro, se você vai ser canhoto, se você vai ter determinadas características, você vai ter cabelo longo, cabelo curto, se você vai ter calvície ou não, se você vai ter determinado tipo sanguíneo, e assim por diante, pessoal. Então, é muito legal esse tipo de coisa, a gente ficar imaginando, a criança vai nascer, não se sabe, mas está tudo lá na informação genética. E se a gente pudesse ler toda a informação genética, né, se fosse imprimir, imagina isso, todas as informações estariam lá escritos exatamente o que você seria, né, visualmente falando. Isso é, obviamente, né, uma imaginação nossa, mas isso é perfeitamente plausível, né? Qual é o número de cromossomos da maioria das células do nosso corpo? Ele está falando do nosso corpo, da nossa espécie. A maioria das nossas células são somáticas. As células do nosso corpo são somáticas. Só um pequeno grupo de células que são gaméticas, né? Que elas vão produzir os gametas, né? Que vão gerar descendentes, possivelmente gerar descendentes, que vão ter metade do número de cromossomos. Então, a maioria das nossas células do nosso corpo tem um número completo de cromossomos, que é 46.
23 pares. Você pode colocar aí 46 cromossomos. Essa é a resposta da letra B. O número 2 indica o tipo de divisão celular que origina a número 3. Então, o número 2 representa um tipo de divisão celular que é a número 3. Ou essa daqui, né? 3. O ovócito espermatozoide. Nós falamos, né? É a meiose. A meiose é o tipo de divisão celular que representa a produção de gametas, ok? A letra D. A letra D fala, o número 3 indica o número de cromossomos dos gametas da espécie humana. Qual é esse número? Ele está perguntando quantos cromossomos os nossos gametas têm. É a mesma pergunta, né? Quantos cromossomos os nossos gametas têm? Se nós temos 46 cromossomos, os nossos gametas têm metade do número de cromossomos. Eles precisam ter metade, porque para o momento que eles se unirem, eles somarem 23 mais 23 e dá o número correto, 46. Então, os nossos gametas têm 23 cromossomos. Essa é a resposta da letra D. A letra E, o número 4 indica o número de cromossomos do zigoto. Qual é esse número? O número de cromossomos do zigoto não é o mesmo número de cromossomos que o nosso corpo, né? Nós já fomos zigoto, nós já fomos bebês, nós já fomos, né? Vocês são adolescentes agora, mas eu já fui adolescente. Então, se eu for ir voltando lá atrás, eu já fui um zigoto pequenininho, né? E esse zigoto é a célula que vai gerar todas as nossas células. Todas as células do seu corpo foram oriundas lá do zigoto, né? Ela que originou essas células que você tem hoje. Obviamente, as células vão morrendo, vão sendo repostas, mas a primeira de todas, a mãe de todas, é o zigoto, tá bom? Então, o zigoto tem o mesmo número de cromossomos, ou seja, 46. A pessoa não é 23? Não é 23 porque o zigoto não é um gameta, né? O zigoto é a formação, é a união entre o gameta masculino e o gameta feminino. O número 5 indica o tipo de divisão celular pelo qual o zigoto origina a maioria das células do nosso corpo. Qual o nome dessa divisão? O número 5 dá uma divisão celular que origina a maioria das nossas células do nosso corpo. É uma célula-mãe se transformando em duas células filhas exatamente idênticas. Essas duas células filhas, por sua vez, também vão se dividir, transformando em novas células filhas também idênticas. Ou seja, de 1 vai para 2, de 2 vai para 4, de 4 vai para 8 e assim por diante. Qual é o tipo de divisão celular que ele está se referindo? É a mitose. A gente falou isso também, né? Lembrando das nossas aulas passadas. Terminamos a número 1 e indo para a número 2. De que maneira os genes passam de geração em geração? Essa questão aqui ela está um pouco controversa porque ela te deu um monte de linha para você responder, né? Mas eu, para ser sincero, conseguiria responder isso daí no máximo 2, né? É no momento da fecundação que os genes passam de geração em geração. Se a gente está falando de reprodução sexuada, né? Ou seja, quando envolve gametas, é no momento em que um gameta masculino encontra o gameta feminino. E aí sim, os genes, o que são os genes? São os pedacinhos do DNA que contêm as informações genéticas. Qual é o tipo sanguíneo que você vai ser, qual é a cor do seu olho, qual é a cor do seu cabelo, o tipo do seu cabelo, se você vai ser propenso a ter uma doença ou não, e assim por diante. Tudo isso está lá nos seus genes, e esses genes são passados de pai para filho, de mãe para filho, no momento da fecundação. O gameta que conseguiu chegar até o óvulo, no espermatozoide que conseguiu chegar até o óvulo, vai entregar as informações àquele óvulo, as informações genéticas, os cromossomos vão se parear, e aí você vai se formando, né, através de todas aquelas informações que estão ali, certo? Então, é no momento da fecundação, certo? Então, em 2 linhas, vocês conseguem responder isso facilmente. F ou V, né, a gente vai dizer se as informações são falsas ou se são verdadeiras. É muito legal esse tipo de questão também, eu adoro colocar isso em prova. Então, todas as minhas provas praticamente têm V ou F, né? Os filhos não necessitam das informações genéticas de seus pais para desenvolver suas características. Ué, eu acabei de dizer aqui que o momento
da fecundação é o momento de entregar essas informações genéticas. E como que a gente não necessita, né? A gente precisa dessas informações. Para construir o nosso corpo, a gente precisa das informações genéticas dos nossos descendentes, né? Dos nossos pais. Então, essa alternativa já está muito errada. Então, F, marca um F bem grandão aí. Os genes são transmitidos através dos espermatozoides e óvulos, né? Ou seja, dos gametas. Até aí tudo bem. Que contém os genes que determinam as características do ser vivo. Pô, perfeito. Tá super certo. E esses gametas, né, vão transmitir no momento da fecundação as características que estão presentes nos genes. Ok? Os gametas, tanto o espermatozoide quanto o óvulo, contêm metade da informação genética da espécie a qual ele pertence. Exato. O gameta da nossa mãe tem metade do número de cromossomos. E o gameta do nosso pai também. Quando eles se uniram, no momento da fecundação, tiveram, né, um zigoto com 46 cromossomos para formar um indivíduo com 46 cromossomos. E assim por diante. Né? Então, tá certo também. Então, um V bem grandão para essa daí. Cada ser vivo contém pares de genes originados dos gametas e só ocorre quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide. Essa questão, pessoal, vamos ser sinceros aqui, ela, por um lado, ela está certa e por um lado ela está errada. Quando a gente fala de reprodução sexuada, ela está certa. Mas como ele falou que cada ser vivo, pode ser uma bactéria. Bactéria não faz reprodução sexuada, não produz gametas, não é verdade? E ele coloca que só ocorre. Então, se for reprodução sexuada, beleza, só ocorre quando o óvulo fecunda o espermatozoide. Tranquilo, falou da nossa espécie? Certinho. Mas se está falando de outra espécie, né, ele englobou aqui ser vivo. Então, pode ser V ou pode ser F. Ela está um pouco com dupla interpretação. Mas eu marcaria F por conta dessa questão aí do ser vivo. Marca F aí. Né? Cada gameta contém apenas metade do número de cromossomos das outras células do corpo. Também, né? É uma questão praticamente redundante dessa daqui, né? Também a letra V, essa daqui. Então tá, ficou F, V, V, F, V de novo. Tá bom? A número 4, rapidamente a gente consegue fazer. São longas sequências de DNA que contêm diversos genes. Essa definição se refere ao quê? Né? O que é longas sequências de DNA? Né? O que são, melhor dizendo, né? Longas sequências de DNA que vão conter diversos genes. São os genes? Não, os genes não podem conter diversos genes. Não pode ser os genes. São os cromossomos? Aí sim, já chama a resposta certa. Os cromossomos nada mais são do que o DNA propriamente dito, super condensado lá dentro do núcleo, não é verdade? E ao RNA, RNA não pode ser o RNA, porque o RNA é um tipo de material genético, não é? Então, o RNA não é uma sequência de DNA, ok? Ao genótipo, o genótipo também não é, porque o genótipo se refere à expressão do gene, né, à constituição genética daquele indivíduo em questão. Né? E os gametas também não. Os gametas não são longas sequências de DNA. Os gametas, obviamente, contêm o DNA, mas eles não são essas longas sequências. Quem que são essas longas sequências? Os cromossomos. Ok? Então só pode ser a letra B. Em cada espécie, há um número diferente dessas estruturas, sendo encontrados na espécie humana um conjunto de 46 cromossomos. A nossa espécie tem 46 cromossomos. A pessoa não é 23, não. 23 pares, tá? 23 cromossomos estão nos nossos gametas. E quando eles se unem, vamos ter 46, ok? E aqui, essa questão fala de uma espécie animal que possui 60 cromossomos em uma célula, em cada célula do corpo. Né? Está se referindo às células somáticas, né? Sei lá, imagina aí um porco, sei lá, um boi. Não sei quantos cromossomos tem um porco, um boi. Mas imagina aí, né? Um boi. O macho dessa espécie fecunda uma fêmea, formando o zigoto. Escreva o número de cromossomos encontrados. No zigoto desse boi vai ser o quê? Né? O zigoto é a mesma quantidade. Não vai mudar. Né?
só nos gametas que vão ter metade desses cromossomos. No zigoto, em todas as outras células do corpo, vão ser 60. Então, 60 no zigoto. Nos espermatozoides e nos óvulos, né, a gente já mata B e AD de uma vez, eles são o quê? Eles são gametas, né? Então, eles vão ter metade. Se eles têm metade, eles têm 30 cromossomos cada. Nas células musculares são células somáticas. Então, todas as células somáticas têm um número, elas são diploides, né? Então, elas têm um número completo de cromossomos. No caso dessa espécie, 60 cromossomos. E, na letra E, nas células da pele de um animal em formação, células da pele seriam, né, células somáticas também, células diploides, ou seja, os cromossomos vão estar pareados e sim, vão ter 60 cromossomos também. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, né, semana 4 concluída. Eu demorei um pouquinho para passar para vocês, mas a partir da próxima semana vai ter também a semana 5 e a semana 6, que eu vou gravar hoje ainda e vou disponibilizar muito em breve para vocês. Se você é meu aluno, façam um PET, me enviam, para vocês não perder ponto. E se você chegou agora no canal, já aproveita, se inscreve. Eu vou tentar trazer vídeo toda semana novamente. Sempre que der, eu coloco aqui para ajudar vocês. Né? Eu sei que momentos de pandemia é difícil, a gente pesquisa uma coisa ou outra na internet. Se você me achou por algum motivo, gostou da aula, já deixa o like aí, escreve um comentário aí. E um forte abraço a todos vocês, fiquem bem e até a próxima aula.